Van Dijk, Quer falar de China ou mudar de assunto? Eu vou mudar de China ainda, mudar de assunto ainda falando de China. Então vai lá. Ô, Van Dijk, a gente viu 13 pregões consecutivos de queda aqui no Brasil. Hoje começou ao contrário, que é interessante que nos últimos dias começava bem o Ibovespa e caía no fim da tarde. Quem sabe hoje, Hoje né? Começou mal e aí agora virou para bom, né? Vamos ver. Fica. Mas enfim, 13 pregões consecutivos de queda. E a gente falando, né? Poxa, tem bastante de China, a China está trazendo esse pessimismo e tudo mais. E a gente, entre aspas, colocando a culpa na China pelos problemas aqui no Brasil, pelo problema no mercado financeiro. Mas a gente sabe que o cenário interno também ainda inspira alguns cuidados quando a gente fala principalmente das questões fiscais, gastos, arrecadação, toda essa situação ainda não muito encaminhada. Quanto que a gente consegue perceber que essas quedas, essa movimentação do mercado, essa abertura dos juros que a gente está vendo hoje, quanto que a gente consegue colocar na conta de China, quanto a gente consegue colocar na conta de Brasil, já que o nosso cenário também acaba tendo um pouco de deterioração? Como que você está percebendo esse movimento, mesmo diante desse cenário de queda de juros, a gente ainda está com essa cautela, essa não tanta euforia assim? Uhum. Felipe, primeiro ponto. Nós estamos vivendo um processo de realização de ganhos, porque houve um rally grande, relevante, e quem sabe, né, esses rallies não duram para sempre. De vez em quando acontece, né, mas dura algumas décadas, mas não é o caso do Brasil. Então a gente sabe que o Brasil tem problemas estruturais muito sérios, que não é apenas uma conjuntura de guerra na Ucrânia, um problema na China e queda no preço de commodities. A gente sabe que o problema é muito mais profundo, estrutural, estratégico brasileiro. Então eu não coloco nada na conta da China porque nós nos deixamos ficar dependentes da China no nosso comércio exterior e na demanda por commodities. Então, isso não é problema da China, é problema do Brasil, é problema do brasileiro e é problema da ordenação política do país, né? Nós temos hoje uma sensação, e eu vejo isso nitidamente, que nós gostamos de apostar num cavalo morto. Nós nos associamos à Rússia e negamos o que está acontecendo. O presidente da República nega veementemente que a Ucrânia foi invadida e que ela tem razão em brigar pelos seus territórios, pelos abusos, pelos crimes de guerra que foram cometidos. Então, existe um processo de passar pano para o Putin, existe uma relação mais íntima com a China, existe uma relação de, vamos dizer assim, parceiros de cama com a Venezuela, né? A falta de reprimenda, né, por parte do governo Maduro, não existe isso na parte do Brasil. O Brasil se uniu com o eixo do mal. E a gente se distancia cada vez mais dos Estados Unidos e dos países da comunidade livre do mundo, da comunidade democrática do mundo, e a gente vem perdendo oportunidades de nos inserir como país, não como bloco. O Brasil tem mania dessa história da fanfarra do bloco, mas a gente adora aquela coisa de fazer uma... tem algum país assim, a gente vai para o lugar do terceiro mundo e leva um bando de gente para lá, e a gente adora essas festas terceiro-mundistas, você sabe, né? E nunca dá em nada. Você viu, a cúpula da Amazônia. Falaram, fanfarra. A gente adora isso. Isso é a cara do governo atual. Então, o que aconteceu? A gente se colocou numa condição de ser briquista. Nós somos o BRIC, nós somos o Sul Global, é essa a nossa posição, independentemente de qualquer acerto pragmático. E o Brasil se distanciando, principalmente dos Estados Unidos, e esse distanciamento dos Estados Unidos e da Europa, né, Japão, a gente vem pagando um preço sério, que é viver, né, como uma biruta ao vento, dependendo dos ventos externos. Nós temos uma total falta de intencionalidade na nossa política econômica, e isso não é só um monopólio do Lula e do PT. A esquerda, a direita e o centro têm responsabilidade nisso, porque a gente não tem um projeto de país. E esse é um dos maiores problemas que a gente sofre
quando a gente tem um boom de commodity e ele encontra o seu fim e a gente fica, como no arcabouço fiscal, esperando o impossível, né? Tem até aquela peça, né? Esperando por Gadê e Gadê nunca chega, né? Eu acho que o arcabouço fiscal é esperando por Gadê, ou Gadot, esperando por Gadot. Todo mundo esperando Gadot, Gadot não chega, né? Que são essas receitas extraordinárias. Quer dizer, enquanto a gente não tomar a rédea do nosso país, enquanto a gente não olhar o agronegócio como a base da economia brasileira, né? E que a gente vai fazer tecnologia e adicionar valor ao agronegócio do campo da semente até a venda lá no exterior, né? Em produtos com alto valor agregado, a gente continua com isso, dependendo do que acontece na China, o que acontece na Ucrânia. Não que esses eventos não deveriam impactar, eles deveriam impactar, mas não deveria ser essa dúvida premente que fica pousando sobre o Brasil. Será que vai? Será que vai? O Brasil teve muito será que vai e agora vai. Então as pessoas têm essa dúvida. Bom...